México venceu o Panamá por 1-0 no amistoso. Neste amistoso que a seleção mexicana disputou de olho na próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá, o time mexicano fez um amistoso de preparação contra o Panamá, adversário que enfrentou, claro, e adversário que surpreendeu nas últimas eliminatórias da CONCACAF, da região da América do Norte e Central. E vamos falar sobre o que foi essa vitória do time de Javier Aguirre. O México venceu e isso também não é um detalhe menor. Além de ter sido uma seleção de jogadores do futebol mexicano que jogou hoje e que, por exemplo, faltaram alguns dos jogadores mexicanos que estão atuando no continente europeu. Destaco que, além dessa vitória, o México quebrou uma longa sequência sem vencer. Apesar de ser um amistoso fora da data FIFA, ele acabou acontecendo, que foi feito praticamente como um extra para a seleção mexicana e para que continue sua preparação visando a grande Copa do Mundo que teremos em junho. Vale lembrar que o México não ganhava um jogo oficial desde a final da Copa Ouro contra os Estados Unidos. Ressaltamos que não é partida oficial, mas é importante para a seleção mexicana voltar a vencer. O México venceu e é isso que importa. Vamos analisar aos poucos a vitória do time de Javier Aguirre. Que, claro, esse tipo de amistoso, esse tipo de partida, quando se joga com seleções das ligas locais, servem muito para começar a pré-selecionar. Para começar a pré-selecionar pensando na próxima Copa do Mundo. Na verdade, em relação ao jogo, o México foi um pouco melhor que o Panamá, mas acaba ficando com um gol no final, né? Um gol que acaba sendo um pouco peculiar. Além disso, né, o gol contra com o qual o México acaba vencendo. Vitória contra nada mais, nada menos que o Panamá. Mas o que precisa ser destacado, acima de tudo, o que precisa ser destacado nessa partida, é que o México está começando a finalizar sua preparação para a próxima Copa do Mundo. E a verdade é que é preciso dizer que o México não está pronto ou não está pronto para o que achava que estava preparado da seleção mexicana. A seleção mexicana, na Copa de 2022, teve um papel que foi indigno, porque não conseguiu passar das oitavas de final diante de um grupo que realmente foi complicado. Agora, a seleção mexicana nesse último Mundial não esteve à altura, não só pelo resultado, mas também pela produção de jogo. Foi uma Copa do Mundo ruim para o México, que enfrentou um grande desafio. Teve 4 anos para se preparar para a Copa do Mundo, sabendo que já estava classificado. Isso em vários portais mexicanos, na voz de vários jornalistas que cobrem o dia a dia da seleção mexicana, era visto como uma faca de dois gumes. Permite focar totalmente na Copa do Mundo, mas também traz consequências para você. Isso te faz relaxar, pois não há risco de ficar fora da Copa do Mundo. Apesar das eliminatórias da América do Norte serem fáceis para México e Estados Unidos, o México acabou se acomodando. Bem, estamos a poucos meses da Copa do Mundo, bem poucos meses, e parece que o México não está pronto para aquilo que realmente havia se preparado, que é, diante da oportunidade de ser anfitrião, tentar fazer uma grande Copa do Mundo e, nem se fala, voltar a chegar às quartas de final, algo que o México não consegue há muitos anos. Agora, pensando no que vem pela frente, é preciso destacar algumas questões que vamos revisar. Primeiro, que o México tinha perdido para o Paraguai, tinha perdido para a Colômbia, que o México também tinha empatado com o Uruguai, tinha empatado com o Uruguai 0-0 naquela partida. A verdade é que a seleção mexicana, quando teve que enfrentar outras equipes, não estava à altura, não vinha correspondendo. Sobre isso, vamos aguardar as últimas rodadas, especialmente as datas FIFA finais, e revisar o que falta para o México. Vamos ver o que falta para o México antes da Copa do Mundo, pois restam poucos jogos. Obviamente há coisas interessantes desse último amistoso, embora talvez não tenha sido o jogo que a gente esperava, pelo menos do lado de Javier Aguirre há algumas coisas para destacar. Vamos ver se ele inclui jogadores como Germán Berterame, que vem se destacando na Liga Mexicana, mas da Liga Mexicana para a seleção existe um salto que é enorme. Porque você começa a se medir com jogadores que têm experiência europeia, porque você começa a se medir com outro tipo de jogadores. E não muito mais, realmente, não muito mais do que foi essa partida. Vamos começar aos poucos a falar sobre o que foi, já para ir encerrando essa reação, essa análise no canal do Falso Nueve. Convidamos vocês a deixar um like, comentar e se inscrever.
Falando sobre a Copa do Mundo para vocês mexicanos que talvez assistam ao canal Falso no TV. Depois do que foi essa partida, a verdade é que esse jogo, além de talvez ter alguma coisinha interessante de jogadores da seleção local, a verdade é que ainda fica evidente que essa seleção ainda tem carências, Acho que Javier Aguirre é um técnico que conhece muito bem o futebol mexicano, mas ainda passa a sensação de que o time não está preparado, de que hoje foi feito um amistoso com Juan, o selecionado local, e também não é como se tivesse sido descoberto algo novo. Na verdade, o México fez uma partida regular, obviamente mereceu um pouco mais do que o Panamá, acaba vencendo com aquele gol no fim. Vamos ver nos amistosos restantes. O problema de tudo isso é que a margem de erro está cada vez menor. E o México, não sei se está pronto. O México é uma incógnita na Copa do Mundo. Somando os jogadores que Javier Aguirre testou hoje e os que já fazem parte da seleção, incluindo atletas da Liga Mexicana, vemos quem pode ir à Copa do Mundo. Agora, quais jogadores podem se juntar também? Em que condições chegarão os que estão na Europa? Alguns talvez não tenham os minutos desejados, outros sim, mas é incerto como o México chegará. O México está preparado para a Copa do Mundo? Eu não sei se está preparado para a Copa do Mundo. E para fazer um papel, nem digo um grande papel, estou falando de um papel digno, porque é verdade que caiu em um grupo, dentro do possível, acessível. O grupo poderia ser pior que o do México, agora precisa jogar contra a África do Sul, Coreia do Sul e o vencedor do playoff da UEFA. Será muito difícil. Tudo para a seleção mexicana será um teste. Vai enfrentar a Bolívia, Islândia e fechar contra a Bélgica. É fundamental que o México enfrente a Bélgica no último amistoso antes da Copa do Mundo, pois isso mostrará que a seleção chegará com outro ritmo. Vai jogar contra a Bolívia, que disputa a repescagem pela Copa, contra a Islândia fora do torneio, e a Bélgica já classificada, e que também veio como uma das equipes com melhores eliminatórias neste caminho à Copa do Mundo de 2026. O México venceu essa seleção local de Javier Aguirre, da seleção mexicana. Venceu, não é? Deixou uma imagem que talvez fosse a esperada, talvez houvesse um pouco mais de expectativa em relação a essa partida, principalmente com a participação de Romo, com a participação de Vargas, um pouco do Alvarado, que está tentando recuperar o nível que já teve em seu momento. Aparecem também Guzmán e Gonzalez, mas pouco mais. A seleção mexicana venceu o Panamá por 1-0 em um jogo indefinido até os 90 minutos. Foi um 0-0 sem grandes chances que terminou assim. A seleção mexicana seguirá trabalhando e buscando alternativas para a lista final que Javier Aguirre levará à Copa do Mundo. Por enquanto, o México ainda não está pronto para o grande evento mundial em junho. Será preciso seguir trabalhando nesse processo com essa base de jogadores mexicanos. Deixe um like, comente, inscreva-se no canal e até a próxima.